Vamos conhecer os jogadores desta emissão. Reis, 30 anos, venho de Algueirão e sou engenheiro civil. Luís, 32 anos, venho do Pinhal Novo e sou informático. Leitão, 29 anos, venho de São Marcos e sou comissário de bordo. André, 25 anos, venho da Amadora e estou desempregado. Carla, 25 anos, venho de Santarém e sou professora de Educação Musical. Carlos, 51 anos, venho de Sesimbra e sou recepcionista de hotel. Joana, 22 anos, venho do Porto e sou estudante de Direito. Bernardo, 55 anos, venho de Lisboa e sou professor do ensino superior. Pedro, 30 anos, venho de Lisboa e sou documentalista. E agora as regras. Neste jogo, o objetivo é responder ao maior número possível de perguntas, de modo a chegarem ao montante máximo de 1000 euros. A maneira mais rápida é conseguir criar uma corrente de 9 respostas certas. Se responderem errado, quebram a corrente e perdem o dinheiro. Mas, se antes de eu fazer uma pergunta o participante disser banca, o dinheiro ganha. Até então fica seguro e começamos uma nova corrente de respostas. Não se esqueçam, só o dinheiro que ficar na banca no final de cada ronda é que acumula com o da ronda seguinte. A primeira ronda tem a duração de 3 minutos. Atenção, só a primeira resposta dada é considerada válida. É a ordem alfabética que determina quem é o primeiro a responder e hoje vai ser o André. Vamos jogar o elo mais fraco. A primeira pergunta vale 20 euros, tempo. André, qual dos arquipélagos portugueses tem uma hora de diferença em relação ao Portugal continental? Açores. Certo. Carla, quantos ovos tem meia dúzia? 6. Certo. Carlos, completo o ditado popular, ladrão que rouba ladrão tem? 100 anos de perdão. Certo. Joana, quanto é 35 mais 35? 70. Certo. Bernardo, a expressão latina modus operandi significa a maneira de fazer ou andar à moda. A maneira de fazer. Certo. Pedro, a série cómica da RTP que conta com Camilo de Oliveira como protagonista chama-se Camilo Pendura ou Camilo o Maior? Camilo Maior. Errado, Camilo Pendura. Reis, em 1990 Tom Cruise casou-se com que atriz? Nicole Kidman. Certo. Luís, segundo a cultura popular, quantas são as águas de abril? 1000. Certo. Leitão, no Brunei não há eleições, sendo o país governado pelo sultão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. André, qual é o plural do substantivo composto chave mestra? Chaves mestra. Errado, chaves mestras. Carla, Singapura é um principado ou uma república? Principado. Errado, uma república. Carlos, qual é o tempo aproximado de gestação de um chimpanzé? 8 ou 10 meses? 10 meses. Errado, 8. Joana, o mercado municipal de Santarém é considerado um belo edifício graças às paredes pintadas ou revestidas de azulejos? Vestidas de azulejos. Certo. Bernardo, o matemático e astrónomo Ptolomeu viveu antes ou depois de Cristo? Depois. Certo. Pedro, qual é a nacionalidade do realizador Luc Besson? Francês. Certo. Reis, segundo o Guinness, durante quanto tempo esteve em cima de um só pé o recordista mundial desta especialidade? Quase 26 horas ou quase 77 horas? Quase 77 horas. Certo. Luís, tendo em consideração o Kung Fu, o Karatê e o boxe, qual destas atividades não é considerada uma arte marcial? O boxe. Certo. Leitão, Banca. a poncha é um refresco de aguardente, mel e sumo de limão, típico de que arquipélago português? Madeira. Certo. André, no alfabeto das comunicações por rádio, a letra J é designada por Johnny ou Juliet? Johnny. Errado, Juliet. Carla, qual é a idade máxima de um sexagenário? 60 anos. Errado, 69. Carlos, a comédia Anfitriões foi escrita por Luís de Camões ou Jorge Ferreira de Vasconcelos? Jorge Ferreira de Vasconcelos. Errado, Luís Camões. Joana, que palavra começada pela letra R descreve o reaparecimento dos sintomas de uma doença que à partida estaria curada? Recaída. Certo. Bernardo, a irmã de Michael Jackson, que é também uma cantora de sucesso, chama-se Janet ou Joanna? Janet. Certo. Pedro, não existem tartarugas de água doce, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Errado, falso. Reis, o português Julião Sarmento está associado às artes plásticas ou do palco? Plásticas. Certo. Acabou o tempo, conseguiram apenas 300 euros, não chegaram aos 1000. Quem é que faz aqui tanta falta como o frigorífico no Polo Sul?
Chegou a altura de votarem no L mais fraco. Sem errar nada, o Bernardo é o elo mais forte. Por fazer a equipa perder muito dinheiro, o Pedro é o elo mais fraco. Será que a equipa deu por isso? Terminou a votação, chegou o momento de revelarem quem é que acham que é o L mais fraco. André. 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 Pedro. Carlos. André. Pedro. André. André. Leitão, o que é que faz? Sou comissário de bordo. Tipo de voos? Açores e América do Norte. E Açores. resto da Europa. Qual é a companhia em que trabalha? SATA Internacional. Já conhece muitos aeroportos, é difícil conhecer muitas cidades, não sei se fica lá muito Não, tempo. conheço bastantes cidades também. Conhece bastantes. Bastante. Você votou no André e por debaixo pôs-se punks, espirrou, quer assustar alguém. O que é isso? É para assustar o André? É uma private joke. É uma private joke. Portanto, uma graça privada. Exato. Entre si e o André. Não, entre mim e alguém que vai perceber. E o André vai embora porquê? Porque as chaves mestra abriram-lhe a porta para se ir embora. Portanto, vai a voar. Vai voar daqui para fora. Leitão, vou-lhe dizer uma piada privada entre nós os dois. Ele não foi o belo mais fraco. Então, sorri! Ele não deve estar a sorrir. Pois, não calculei bem Não calculou o bem. voo. Pedro, o que é que faz? Documentalista. O que é que faz um documentalista? Um documentalista, entre outras coisas, faz gestão documental, organiza documentos, classifica, trata, separa, faz processos de digitalização, essencialmente. Que tipo de documentos? Eu trabalho numa organização que trata documentação específica da correspondência dessa organização, neste caso, IFP, IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional. Instituto de Emprego e Formação Profissional. E sempre fez isso? Não. Então, Fui vigia florestal, trabalhei, passa publicidade na TAP, entre outras coisas. vou dizer uma coisa, Pedro, ainda bem que você vigiava florestas. Porque fosse outra coisa. E aparecesse uma tartarugazita, pequenita, Estava condenado. daquelas que temos lá em casa, na aguinha doce, você... Estava condenado. Para mim, são cágados, não tartarugas. São cágados. Olha, e o André? Ai, meu Deus, André é mau? Não, o mau é em relação à minha prestação, não tem nada a ver com o André. É uma crítica a mim próprio. E porquê é que ele se vai embora? As regras são claras, eu não vou votar em mim próprio. A par de mim, se a memória não me traz, teve o pior desempenho. É exatamente por isso. Simpatizo com ele. Aliás, a situação profissional, tanto quanto julgo saber dele, até é mais periclitante que a minha, mas o jogo é jogo. Se pudesse votar em si, votava. Muito honestamente. Sim. Sinto-me mal comigo próprio, mas não o faria. Já que a equipa me deu uma segunda oportunidade, vou fazer para merecer. E tentar remediar o mal que fiz até aqui. Bom, conta são os votos e por isso o André com 6 votos é o L mais fraco. Adeus. Eu penso que a minha saída não foi merecida, uma vez que não terei sido eu mais fraco. Se a próxima ronda correr como correu a primeira, deverá sair o Pedro, uma vez que foi a pessoa que eu julgo ter sido eu mais fraco. Segunda ronda, até agora ganharam 300 euros, podiam ter ganho 1000. Não se esqueçam, se quiserem somar dinheiro, tem que dizer banca antes de eu começar a fazer a pergunta. Restam 8 jogadores, vamos tirar 10 segundos ao tempo disponível nesta segunda ronda. Começamos com o L mais forte, na última ronda, que foi o Bernardo. Vamos jogar o L mais fraco. Tempo. Bernardo, as mobílias coloridas com flores pintadas à mão são típicas do Alentejo ou do Minho? Do Alentejo. Certo. Pedro, o Palácio de Belém começou a ter iluminação a gás a partir do século XVIII ou XIX? 19. Certo. Reis, segundo o Guinness, quantos países estão representados na maior coleção de moedas do mundo? 190 ou 230? 230. Certo. Luís, as quedas de água mais altas do mundo medem cerca de 500 ou 1000 metros? 500 metros. Errado, 1000. Leitão, o primeiro transplante do coração efetuado com êxito num ser humano foi realizado em 1967 ou 1977? 67. Certo. Carla,
Que filme ganha o Oscar para a melhor película em 1970? Peyton ou E Tudo o Vento Levou? E Tudo o Vento Levou. Errado, Peyton. Carlos, qual é a cor com maior comprimento de onda visível? Vermelho ou lilás? Vermelho. Certo. Joana, que empresa norte-americana afirmou recentemente ter criado o primeiro clone humano? Clonaid ou Usa-Clone? Clonaid. Certo. Bernardo, Banca. A Lei, o Povo e a Política são programas que foram exibidos na RTP durante a década de 50 ou 70? 70. Certo. Pedro, a palavra composta luso-brasileiro é constituída por um substantivo e um adjetivo ou por dois adjetivos? Pode repetir, por favor? A palavra composta luso-brasileiro é constituída por um substantivo e um adjetivo ou por dois adjetivos? O substantivo e o adjetivo. Errado, dois adjetivos. Reis, os escorpiões acasalam com grande cuidado de modo a não serem picados um pelo outro. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Luís, o português António Cheinho distingue-se a tocar guitarra portuguesa ou saxofone? A guitarra portuguesa. Certo. Leitão, a escola de fuzileiros situa-se no Barreiro ou em Leixões? Barreiro. Certo. Carla, quem foi a autora do romance Mrs. Dalloway, de 1925? Anne Rice ou Virginia Woolf? Virginia Woolf. Certo. Carlos, quantas vogais tem a palavra chapéu? 3. Certo. Joana, qual é a língua oficial da Geórgia? O georgiano ou o russo? Georgiano. Certo. Bernardo, Banca. um herege é um cristão batizado que põe em dúvida algumas das verdades da fé. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Pedro, a ilha de Hokkaido pertence a que país asiático? Japão. Certo. Reis, na gastronomia o tiramisu é uma sobremesa proveniente de que país? Itália. Certo. Luís, Banca. qual é o país que mais fios produz anualmente? Estados Unidos ou Índia? Estados Unidos. Errado, Índia. Leitão, o fundador da cirurgia antisséptica. Acabou o tempo. Desta vez conseguiram 350 euros. Mais uma vez não chegaram aos 1000. Quem é que ainda não acabou a manobra de aterragem neste planeta? Chegou a altura de votarem no elo mais fraco. O Bernardo continua decidido na posição de elo mais forte. Já o Luís é agora o elo mais fraco. Será que a equipa está mais atenta? Terminou a votação, chegou o momento de revelarem quem é que acham que é o elo mais fraco. Pedro. Pedro. Luís. Pedro. Luís. Carla. Leitão. Reis. Reis, o que é que faz nos tempos livres? Nos tempos livres, leio, passeio, toco acordeão quando dá tempo. Toca acordeão? Sim. Mas toca há muitos anos? Toco, comecei a aprender ainda estava no liceu, toquei na tuna da minha faculdade e agora toco nos tempos livres. De onde é que você vem? Ora, eu vim do Brasil, vivi alguns anos em Viseu. Estudei no Porto. Agora venho do Algueirão. Espera aí, vem do Brasil Exatamente. e depois? Viseu. Depois estudou em Viseu, O liceu, sim? depois a faculdade no Porto. E agora vem do Algueirão. Exatamente. É uma volta bastante grande. Olha, e o Pedro vai-se embora porquê? Tenho a impressão que quebrou uma corrente. Ou seja, falhou pelo menos uma e penso que já ia adiantada. Portanto, optei pelo Pedro. Portanto, você optou pelo Pedro porque ele lhe tirou o dinheiro. Também. Carla, Sim. Pedro vai embora porquê? Eu acho que ele foi o elo mais fraco. Portanto, eu também errei, o Luís também, só que o Luís bancou e o Pedro não. Portanto, daí a minha hipótese de escolha no Pedro. Enganou-se. Ele não é o elo mais Paciência. fraco. Paciência para quem? Para si? Você fica Para cá? ele, Para deu ele. uma sensação que ele tinha sido mesmo o elo mais fraco. Mas tira a sensação, Carla. Pronto. Não foi. Pronto, não foi, peço desculpa ao Pedro. Bom, o que conta são os votos e por isso o Pedro, com 3 votos, é o elo mais fraco. Adeus. A minha professora da escola primária, bastante idosa mas ainda viva, se soubesse que errei uma questão destas, na melhor das hipóteses, ir-me dar as reguadas que não me deu em pequeno. Na minha leitura, o próximo jogador a sair será
talvez o Luís, porque apesar de ter provado que é um bom jogador, está bastante inseguro e algo nervoso. Terceira ronda, até agora ganharam 650 euros, podiam ter ganho 2.000. Restam 7 jogadores, vamos tirar mais 10 segundos desta terceira ronda. Começamos com o elo mais forte da última ronda, que foi o Bernardo. Vamos jogar o elo mais fraco. Tempo. Bernardo, diga o nome de um dos mosteiros do distrito de Leiria, classificados pela Unesco como Património Mundial. Batalha. Certo. Reis. Existem algumas espécies de patos que só permanecem em terra para acasalar e descansar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Luís, o DVD foi inventado em que década do século XX? 90. Certo. Leitão, na política portuguesa, qual era a sigla da Força de Unidade Popular? FUP. Certo. Carla, que termo começado por B designa uma espécie de punhal que se adapta à extremidade do cano de uma espingarda? Pode repetir, por favor. Que termo começado por B designa uma espécie de punhal que se adapta à extremidade do cano de uma espingarda? Não me lembro. Baioneta. Carlos, a Flórida passou a ser um estado norte-americano em 1845 ou 1911? 1911. Errado, 1845. Joana, completa o seguinte verso da cantiga infantil. O porquinho foi à horta e comeu uma Bolota. Certo. Bernardo, segundo o Guinness, em que ano teve lugar o primeiro concurso de beleza? 1799 ou 1855? 1855. Certo. Reis, um paúl é um terreno encharcado de água estagnada. Verdadeiro ou falso? Falso. Errado. Verdadeiro. Luís, as batelas, pequenas embarcações de fundo chato, são utilizadas no Minho ou no Algarve? No Algarve. Errado. No Minho. Leitão, a ópera O Corvo Branco, estreada em Lisboa durante a Expo 98, foi composta por Ennio Morricone ou Philip Glass? Ennio Morricone. Errado. Philip Glass. Carla, São João de Deus nasceu em Montemoro Novo ou Montemoro Velho? Montemoro Novo. Certo. Carlos, nas noites de sábado, Jorge Gabriel apresenta na RTP o mega ou o magnífico preço certo em euros? Mega preço certo em euros. Certo. Joana, os alunos do Instituto Militar dos Pupilos do Exército são obrigados a seguir carreira militar. Verdadeiro ou falso? Falso. Certo. Bernardo. Banca. Em 1915, o navio transatlântico Lusitânia foi afundado por um submarino da Marinha de Guerra de que país? Alemanha. Certo. Reis, na RTP2 o Jornal 2 é normalmente emitido às 21 ou às 22 horas? Às 22 horas. Certo. Luís, Banca. na geografia, Vitória é o nome do maior largo de que continente? Europeu. Errado. África. Leitão, o orégano é uma erva aromática. Verdadeiro ou falso? Falso. Errado. Verdadeiro. Carla, no filme A Bela e o Monstro, como é que se chama o candelabro? Lumière ou velinha? Lumière. Certo. Acabou o tempo. Mais uma vez não chegaram aos 1.000 euros, ficaram-se pelos 350 euros. Quem é que faz aqui tanta falta como um pneu subexcelente num barco à vela? Chegou a altura de votarem no elo mais fraco. Pela terceira vez consecutiva, o Bernardo é o elo mais forte. Menos sorte teve o Leitão, que é o elo mais fraco. Quem sairá nesta votação? Terminou a votação, chegou o momento de revelarem quem é que acham que é o elo mais fraco. Luís. Leitão. Carlos. Reis. Luís. Luís. Carla. Carlos, relembra-me qual é a sua profissão Recepcionista de hotel. e o que é que faz nos tempos livres? Ando de BTT e acompanho uma equipe de júniores de hóquei em patins. Olha, e o Luís vai embora porquê? Porque eu penso que o Luís foi o que errou mais perguntas e tanto nesta ronda como na outra, e por isso foi a minha escolha pelo Luís. Estamos a falar desta ronda ou estamos a falar da outra ronda? Principalmente desta. Principalmente desta. É que o elo mais fraco é cada ronda. Sim, sim, sim. Pois é. Carlos, ele não foi o elo mais fraco. Enganei-me. Pois foi. No meio de perguntas e respostas e estar a perceber-me de quem realmente foi o elo mais fraco, errei. Joana, o que é que faz?
Sou estudante de Direito. Em que ano é que está? No último. No último ano. A justiça é uma coisa que a fascina? Espero que sim. É uma coisa que me fascina, embora não acho que esteja a ser... que haja muita justiça. É por isso que você seguiu Direito? Não, que não quero seguir a advocacia. Então vai fazer o quê? Queria fazer os exames para a diplomacia. Para a diplomacia. É por falar em justiça, o que é que o levou a votar no Luís? Eu realmente pensei que ele era o elo mais fraco. Tanto ele como o Leitão, se não estou em erro, erraram 2 perguntas. Mas, e como o Reis, se não estou em erro. Mas eu acho que ele não bancou enquanto que os outros bancaram. Foi essa a minha única... Bancou 50 euros. Joana vai ter que ter mais cuidado aos pormenores como este na sua futura carreira. Bom, conta são os votos e por isso o Luís com 3 votos é o elo mais fraco. Adeus. Talvez não devesse sair nesta ronda, mas quem sou eu para criticar a equipa, já que também nas rondas anteriores votei nas pessoas que não foram o mais fraco e expulsei-as. Em termos lógicos, poderá sair o Leitão, mas esta equipa tem surpreendido e tem votado nas pessoas erradas, tal como eu já fiz. Portanto, uma caixinha de surpresas. Até agora ganharam 1000 euros, podiam ter ganho 3000. Restam 6 jogadores, vamos tirar mais 10 segundos a esta quarta ronda. Têm 2 minutos e meio para provarem que merecem estar aqui. Começamos com o elo mais forte da última ronda, que foi o Bernardo. Vamos jogar o elo mais fraco. Tempo. Bernardo, uma célula fotovoltaica transforma a energia solar em quê? Luz. Aceito. Reis, no quadro de Picasso Guernica está representado um cavalo a relinchar. Verdadeiro ou falso? Falso. Errado, verdadeiro. Leitão, no seu meio natural, o lavagante tem uma coloração azul ou vermelha? Azul. Certo. Carla, o musical de Filipe Laféria, Amália, vai fazer uma digressão pela França e pela Suíça. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Carlos, segundo o Guinness, que idade tinha a mais velha astronauta na sua primeira missão? 35 ou 53 anos? 35. Errado, 53. Joana, de que fadista português é o lobo Rendas Pretas? José da Câmara ou António Pinto Basto? António Pinto Basto. Certo. Bernardo, o deus Leg está associado a que mitologia? Hebraica ou celta? Hebraica. Errado, celta. Reis, em que século viveu o escritor britânico Graham Greene? 19. Errado, 20. Leitão, no século XX, os primeiros jogos de vídeo domésticos surgiram na década de 60 ou 70? 70. Certo. Carla, a jangada de São Torpes é um barco utilizado na pesca do marisco nas praias de Vigo ou Sines? Vigo. Errado, Sines. Carlos, na América do Sul, qual é o país com o maior número de habitantes por quilómetro quadrado? Brasil ou Equador? Brasil. Errado, Equador. Joana, a Colômbia não é um país produtor de café, verdadeiro ou falso? Falso. Certo. Bernardo, Bem. em que cidade se realizaram os Jogos Olímpicos de Verão em 1904? St. Louis ou Estocolmo? Santo Luís. Certo. Reis, Raul Sonato participou no filme O Tarzan do Quinto Esquerdo de Augusto Fraga, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Leitão, tendo em conta a tabela periódica, qual é o número atómico do hidrogênio, 9 ou 1? 1. Certo. Carla, Banca. o percurso artístico de Piet Mondrian foi influenciado pela sua estadia em Paris ou em Roma? Paris. Certo. Carlos, que gás essencial à nossa sobrevivência é transportado pela hemoglobina na corrente sanguínea? Oxigênio. Joana, no túnel do Canal da Mancha, os automóveis circulam normalmente ou são transportados num comboio? Circulam normalmente. Não, só num comboio. Bernardo, no mundo da magia, quanto tempo aguentou o Dini fechado num caixão submerso numa piscina? Acabou o tempo. Desta vez conseguiram 120 euros. Mais uma vez não chegaram aos 1000. Quem é que, se nos deixar, nos permitirá fazer o melhor serviço público? Chegou a altura de votarem no elo mais fraco. O Leitão destornou o Bernardo na posição de elo mais forte. O Carlos é agora o elo mais fraco. Será que os votos vão ser justos? Terminou a votação, chegou o momento de revelarem quem é que acham que é o elo mais fraco. Carlos. Carlos. Carlos.
Reis. Carlos. Joana. Joana, já percebi que não sabia mesmo o que era o Canal da Mancha. Sabia, só que não me lembrei que eram transportados em comboios. Pensava que os carrinhos andavam ali no mundo, Andava, normalmente. normalmente. Mas sabe, se quer seguir a carreira diplomática, convém saber alguma coisa sobre os outros países. Ainda tenho muito tempo e sei algumas coisas. E o Carlos? Carlos, penso que errou 2 perguntas e que mais ninguém. Houve pessoas que erraram uma, mas ele foi a única pessoa a errar 2. Reis, não gosta de pintura? Gosto. Não Mas conhece a obra de Picasso? conheço, mas não estava a ver o cavalo. Lembrava-me do boi, mas não do cavalo. Olha, e o Carlos vai embora porquê? Penso que falhou 3 questões, portanto, penso que foi o elo mais fraco. Bom, estatisticamente o Carlos foi o pior jogador e com 4 votos ele é o elo mais fraco. Adeus. As minhas expectativas em entrar neste jogo era tentar realmente ver se realmente era mais difícil aqui do que é no sofá. E eu cheguei à conclusão que aqui é bastante mais difícil, por vezes os nervos atraiçoam, mas não fico assim muito desiludido e era mais ou menos o que eu pensava, era tentar chegar mais ou menos ao meio do programa. Se eu tivesse de destacar alguém como ele mais forte, eu destacava o professor universitário Bernardo, porque tem sido ele mais forte ao longo destas rondas todas e se realmente chegar à final, tem fortes probabilidades de vencer. Quinta ronda, até agora ganharam 1.120 euros, podiam ter ganho 4.000. Restam 5 jogadores, vamos tirar mais 10 segundos esta quinta ronda. Começamos pelo elo mais forte, a última ronda que foi o Leitão. Vamos jogar o elo mais fraco. Tempo. Leitão, em Portugal, durante os anos de 1974 a 1976, nos governos provisórios, existiu o cargo de Ministro da Comunicação Social. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Carla, no conto infantil O Feijoeiro Mágico, que tipo de ovos é que a galinha punha? Ovos de ouro. Certo. Joana, na música que duo popularizou o tema Bridge Over Troubled Water? Não me lembro. Simon and Garfunkel. Bernardo, de uma forma geral, as aves de rapina têm o bico curvo ou direito? Curvo. Certo. Reis, no filme 60 Segundos, o personagem de Nicolas Cage vê-se forçado a realizar um grande assalto para salvar o irmão ou o pai? O pai. Errado, o irmão. Leitão, no filme de 1989, O Meu Pé Esquerdo, que é o ator protagonista, Daniel Day-Lewis ou Woody Allen? Daniel Day-Lewis. Certo. Carla, Banca. em que ano foi fundado o Clube Desportivo Santa Clara? 1912 ou 1921? E 21. Certo. Joana, a cidade norte-americana de Filadélfia pode ser visitada no estado de Califórnia ou na Pensilvânia? Pensilvânia. Certo. Bernardo, Banca. que nome começado pela letra M é dado a uma pessoa que só se preocupa com coisas materiais? Materialista. Certo. Reis, o Museu de História Natural da Faculdade de Ciências do Porto apenas possui a coleção de História Natural. Verdadeiro ou falso? Falso. Certo. Leitão, quem fundou em 1279 a dinastia mongol na China? Gengis Khan ou Kublai Khan? Kublai Khan. Certo. Carla, Banca. na língua portuguesa a palavra mesquinho tem como sinónimo o vocábulo sovina ou mau? Sovina. Certo. Joana, quem escreveu em 1959 a obra A Cidade das Flores? Augusto Abeleira ou Alexandre O'Neill? Alexandre O'Neill. Errado, Augusto Abeleira. Bernardo, como se chamava o grupo que venceu o Festival RTP da Canção em 1977? Os Amigos ou Os Poetas? Os poetas. Errado, Os Amigos. Reis, as aves voadoras têm um esqueleto pesado. Verdadeiro ou falso? Falso. Certo. Leitão, quantos condutores têm os carrinhos do monte na Madeira? 2. Certo. Carla, Banca. acabou o tempo. Desta vez conseguiram 220 euros. Mais uma vez não chegaram aos 1.000. Quem é que tem o cérebro fechado para balanço? Chegou a altura de votarem no elo mais fraco. O Leitão continua como o elo mais forte.
É a vez da Joana ser o elo mais fraco. Será que a votação vai fazer eco da estatística? Terminou a votação, chegou o momento de revelarem quem é que acham que é o elo mais fraco. Joana. Bernardo. Joana. Reis. Joana. Carla, por que é que votou na Joana? Porque, além deles, os três que erraram uma questão, a Joana penso que errou duas. Pensa ou tem a certeza? Penso. Pensa. Não tem muitas certezas. Pode escapar alguma coisa e é provável que escape, mas penso que foi duas questões que a Joana errou. Aqui a escapar é o dinheiro. Também. Bernardo, Diga, Luísa. o que é que faz? Como sabe, como disse ao princípio, dou aulas. Dá aulas. De Sim. quê? No ISTEC, um bom instituto, digo já, dou aulas de História da Ciência e das Técnicas. Exatamente o que é que isso quer dizer? É complicado. Consegue resumir muito rapidamente? Muito rapidamente. Então- As aulas são sobre o aparecimento da ciência e de todas as técnicas, ou das técnicas que apareceram e que serviram para o desenvolvimento da humanidade. Na Universidade Internacional, na UITI, dou aulas de História Contemporânea, do século XX. Eu ia lhe perguntar pelos tempos livres, mas não deve ter. Tenho muitos tempos livres, não dou muitas aulas. Leio muito, gosto muito de ler, vou ao cinema, passeio muito também. Jogo ténis, xadrez, ténis quando tenho tempo. É isso. Consta-me que não é só isso. Talvez mais algumas coisas que não me lembro de momento. Música. Também toco, já toquei num conjunto, já toquei mais que um conjunto. O que as pessoas se esquecem. Pois já, Coisas assim muito já só simples. toco em casa, esta idade não traz nada de bom e vai-se tendo outras prioridades, tais como as aulas. Olhando Também para si, ninguém diria que a idade não traz nada de bom. Isso é a Luísa que me vê com esses olhos, obrigado, de qualquer maneira. Não tem que agradecer. E a Joana vai-se embora porquê? A Joana é uma moça muito simpática. Teve tempo para ver isso? Vê-se. Vê-se, ela é muito simpática, muito risonha, muito alegre, mas eu penso que ela, efetivamente, nesta ronda errou duas respostas e eu, inclusivamente, errei também uma e os outros concorrentes parece-me só erraram uma, se não estou em erro. Bom, estatisticamente a Joana foi a pior jogadora e com 3 votos, ela é o elo mais fraco. Adeus. Acho que ninguém fica satisfeito por sair, mas não estou desiludida, nem estou chateada, nem nada disso. Quero isto como uma experiência e não como... Claro que o dinheiro dava jeito a toda a gente. E eu penso que a próxima votação vai recair sobre o Reis, porque tem sido o que tem errado mais nas últimas rondas. Sexta ronda, até agora ganharam 1.340 euros, podiam ter ganho 5.000. Restam 4 jogadores, vamos tirar mais 10 segundos a esta sexta ronda. Começamos com o elo mais forte da última ronda, que foi o Leitão. Vamos jogar o elo mais fraco. Tempo. Leitão, que rio ibérico possui a maior bacia hidrográfica? Tejo. Errado, Douro. Carla, o bolo rei foi introduzido em Portugal no século XVII ou XIX? 17. Errado, 19. Bernardo, no futebol, o que é que o capitão de uma equipa traz no braço? Uma braçadeira. Certo. Reis, quem realizou o filme português O Fio do Horizonte? António Pedro Vasconcelos ou Fernando Lopes? António Pedro Vasconcelos. Errado, Fernando Lopes. Leitão, a célula foi observada pela primeira vez em que século? 19. Errado, 20. Carla, na antiguidade, o Colosso de Rhodes terá demorado cerca de 12 ou 16 anos a ser construído? 12. Certo. Bernardo, Banca. quantos zeros tem o número 3 milhões? 12. Errado, 6. Reis, que nome começado pela letra C é dado ao ato de não contrair matrimónio? Celibato. Certo. Leitão, em que batalha morreu a maior parte dos militares portugueses caídos na Primeira Guerra Mundial? Verdun ou Lali? Verdun. Errado, Lali. Carla, em Cabo Verde, as primeiras eleições multipartidárias depois da independência foram realizadas antes ou depois de 1990? Depois. Certo. Bernardo, qual é o feminino da palavra folião? Foliona. Errado, folião.
Reis. A que cantor pertence o álbum Estupidamente Apaixonado? Luís Represas ou Toy? Toy. Certo. Leitão. As algas vivem exclusivamente na água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Errado, falso. Carla. Banca. A quem chamou o Papa Gregório IX a Arca do Testamento pelos seus conhecimentos das Escrituras? São Francisco de Assis ou Santo António? São Francisco de Assis. Errado, Santo António. Bernardo. No filme Dumbo da Walt Disney, que animal era o seu amigo Timóteo? Rato ou camarão? Rato. Certo. Reis, quem ganhou a final da Liga dos Campeões da UEFA em 1994? AC Milão ou Barcelona? AC Milan. Certo. Leitão. Acabou o tempo. Desta vez conseguiram 20 euros. Mais uma vez não chegaram aos 1000. Quem é que se esqueceu de focar as ideias antes de responder? Chegou a altura de votarem no elo mais fraco. O Reis é agora o elo mais forte. O Leitão passou de forte a elo mais fraco. Será perdoado ou penalizado? Terminou a votação, chegou o momento de revelarem quem é que acham que é o elo mais fraco. Leitão. Reis. Bernardo. Leitão. Reis, porquê é que votou no Leitão? Pareceu-me que foi quem falhou mais questões. Mas ele já foi 2 vezes o elo mais forte. Mas o que conta é esta ronda. E além disso, parece-me que a Carla bancou, o Bernardo não tenho bem a certeza e penso que o Leitão não. Por uma vez o que conta é esta ronda. Sim. Bernardo, Diga, Luísa. gostava de ter um cheque de ordenado com 12 euros. Adorava. Eu imagino. Mas eu, se estivesse na minha sala lá em casa, de certeza que não dizia mal essa. Mas matemática também não é o meu forte. É mais fácil na sala lá em casa É do que muito aqui. mais fácil. E é a precipitação da resposta rápida, de não perder tempo. 3 milhões são 6 zeros. É uma pena. Pois é. O Leitão vai embora porquê? Também tenho pena. Também é uma pena. Porque ele tem sido o elo mais forte. Mas são as regras do jogo. Ele, nesta ronda, errou bastantes perguntas. Mais do que qualquer um de nós, e daí eu o ter escolhido. Bom, estatisticamente o Leitão foi o pior jogador e com 2 votos ele é o elo mais fraco. Adeus. Eu encaro a minha expulsão como normal. Nesta ronda falhei 4 perguntas. É óbvio que os jogadores da equipa teriam que me expulsar. A pessoa que tem mais hipóteses de ganhar é a Carla, porque está mais calma e já foi ela mais forte e apresenta conhecimentos para ganhar. 7ª ronda, até agora ganharam 1.360 euros, podiam ter ganho 6.000. Restam 3 jogadores, vamos tirar mais 10 segundos a esta 7ª ronda. Começamos com o elo mais forte, a última ronda que foi o Reis. Vamos jogar o elo mais fraco. Tempo. Reis, na geografia, Calgary é uma cidade americana ou canadiana? Canadiana. Certo. Carla, a Morávia é uma região da República Checa ou da Itália? Checa. Certo. Bernardo, na matemática o número 3,1416 é designado por que letra grega? Não sei, passo. Resposta correta, pi. Reis, em Porto Alegre não existem piscinas naturais, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Errado, falso. Carla, no século XX a Jamaica tornou-se independente na década de 40 ou 60? 40. Errado, 60. Bernardo, quem é o autor do livro Casino Royale, de 1953? Ian Fleming ou Hermann José? Ian Fleming. Certo. Reis, na música que compositor alemão compôs a oratória Messias? Handel. Certo. Carla, Banca. o convento de Mafra tem cerca de 10.000 portas e janelas, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Errado, falso. Bernardo, completa o título do programa apresentado por Júlio Isidro. Estúdio Passo. 5. Reis, a ponte de Coimbra, cuja interrupção da construção causou grande polémica, chama-se Ponte da Beira ou Europa? Europa. Certo. Carla, Banca. também existem marsupiais na América do Sul, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Bernardo, que tipo de medicina antiga chinesa requer a inserção de agulhas em vários pontos do corpo para tratamento de doenças? Acupuntura. Certo. Reis,
Tendo em conta a tabela periódica, qual é o número atómico do hélio? 2 ou 26? 2. Certo. Carla, Banca. quem realizou o filme O Touro Enraivecido? Martin Scorsese ou Brian De Palma? Brian De Palma. Errado, Martin Scorsese. Bernardo, em política, Malcolm Fraser foi primeiro-ministro da Austrália e dos Estados Unidos. Da Austrália. Certo. Banca. Reis, Banca. quem lançou o álbum Freak of Nature? Anastasia ou Shakira? Shakira. Errado, Anastácia. Acabou o tempo, conseguiram apenas 190 euros, mais uma vez não chegaram aos 1000. Na próxima ronda vamos triplicar o dinheiro em jogo, o que quer dizer que vão poder ganhar 3.000 euros. Qual de vocês é que fica com vertigens quando vê subir a coluna dos euros? Chegou a altura de votarem no elo mais fraco. O Reis continua na posição de elo mais forte. A Carla é agora o elo mais fraco. Quem irá ao jogo final? Terminou a votação, chegou o momento de revelarem quem é que acham que é o elo mais fraco. Bernardo. Bernardo. Carla. Reis, porquê é que votou no Bernardo? Penso que o Pi é um pouco imperdoável. O Pi. O Pi. Para além do Pi, ele foi o elo mais fraco? Entre as pessoas que estão aqui, fora eu, entre a Carla e o Bernardo, não tenho a certeza. Não tenho mesmo. Não tenho a certeza. Lembra-se que ele foi o elo mais forte várias vezes. Lembro, mas também é a ronda atual que conta. É a ronda atual, mas na ronda atual você tem que encontrar o elo mais fraco e não o Pi. Está bem? Está bem não, são as regras. Eu penso... Tenho 50% de hipótese de ser... Com duas pessoas tem 50% de hipótese, pois tem. Como é que é? Ele é o elo mais fraco? Foi por isso que votou ou não? Sim. Não me faça o favor, diga lá, eu não é. É. Mas não é, enganou-se, não foi o elo mais fraco. Paciência. Paciência nada, digam-me lá, isto não foi um voto de estratégia. Pode ter sido subconscientemente. Subconscientemente. Subconscientemente você põe na rua a pessoa que não é o elo mais fraco e que foi várias vezes o elo mais forte. Fiquei com o Pi... Fica com o Pi. Há quem fique com outras coisas. Carla, e você, porque é que votou no Bernardo? Assim, todos nós erramos nesta ronda, mas eu não podia votar em mim, optei pelo Bernardo entre o Reis e o Bernardo. Explique-me lá essa opção. Assim, ele errou 2 questões e o Reis penso que só errou uma questão. E porquê é que escolheu ele se ele foi mais vezes o elo mais forte? Mas nesta ronda penso que o Reis só errou. Nesta ronda você sabe que ele não foi o elo mais fraco. Você quis ir... ter sido eu. Pode. Talvez. Então? E não podendo votar em mim, votei nele. Prefere ir à final com o Reis? Também. Então diga! Bom, conta são os votos e por isso o Bernardo com 2 votos é o elo mais fraco. Adeus. É imprevisível sempre saber se chegamos à final ou se não chegamos, porque as perguntas são muito transversais a todas as matérias e pode haver um percalço em qualquer das perguntas e, portanto, poderá acontecer isto que aconteceu. É o jogo. Dizer quem vai ganhar é fazer futurologia, isso só a astróloga Maia ou uma outra qualquer, portanto, eu isso não lhe sei dizer, porque qualquer um deles pode ser um digno vencedor. Oitava ronda, até agora ganharam 1.550 euros, podiam ter ganho 7.000. Restam 2 jogadores, tudo o que ganharem nesta ronda triplica e será somado ao que já conseguiram até agora. O que quer dizer que em vez de 1.000 euros vão estar em jogo nesta oitava ronda 3.000 euros. Tem 1 minuto e meio, começamos com o elo mais forte da última ronda, foi o Reis, vamos jogar o elo mais fraco. Tempo. Reis, na informática, o termo CD-RW significa que um CD pode ou não pode voltar a ser gravado? Pode. Certo. Carla, no metro de Lisboa, o cais do Sodré fica na linha azul ou verde? Azul. Errado, verde. Reis, segundo os arqueólogos, os primeiros habitantes da Ilha da Páscoa vieram da Polinésia ou da América do Sul? Da América do Sul. Errado, Polinésia. Carla, o antigo presidente senegalês Leopoldo Senghor destacou-se na poesia ou na pintura? Pintura. Errado, poesia. Reis, o rei Luís XIV habitou o Palácio de Versailles, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Certo. Carla, a Banca. Biócia é uma região grega ou turca? Turca.
Errado, grega. Reis. Quem escreveu o soneto já antigo que começa? Olha, Daisy, quando eu morrer. Fernando Pessoa ou António Boto? Fernando Pessoa. Certo. Carla. Bem. Como se chama a parte da biologia que estudou o efeito das radiações nos seres vivos? Não me lembro. Radiobiologia. Reis. Na história infantil de Alibaba, o que era o sésamo? O chefe dos ladrões ou uma gruta? Uma gruta. Certo. Carla. Banca. A que cantor português pertence o álbum Lado Lunar? Rui Veloso. Certo. Reis. O Palácio de Setiais situa-se em Sintra ou em Lamego? Em Sintra. Certo. Carla. Banca. Em qual dos esportes o jogador tem duas hipóteses para fazer o serviço? Voleibol ou ténis? Voleibol. Errado, ténis. Reis. Segundo a obra de Vítor Hugo, o Corcunda reside... Acabou o tempo. Conseguiram apenas 110 euros. Vamos triplicá-los, o que dá 330 euros. É este o valor que vamos somar ao que já conseguiram até esta ronda. O que significa que o prémio final em jogo será de 1.880 euros. Agora vão jogar um contra o outro. Só um sairá daqui com o dinheiro. Eu faço perguntas alternadamente a um e ao outro. 5 perguntas. Quem acertar mais ganha e leva o dinheiro. É muito simples, um vai perder, o outro vai ganhar. Em caso de empate no final das 5 perguntas, passamos ao sistema de morte súbita até encontrarmos um vencedor. Reis, Carla, estão em jogo 1.880 euros, vamos jogar o elo mais fraco. Reis foi o elo mais forte na ronda anterior, pode decidir quem joga primeiro. Começo eu. Reis, qual é o plural do substantivo composto abaixo assinado? Abaixo os assinados. A resposta está errada. Resposta correta, abaixo assinados. Carla, que ator ganhou em 1982 o Oscar para melhor ator pela sua interpretação no filme Gandhi? Não lembro. Resposta correta, Ben Kingsley. Reis, qual foi a segunda cidade japonesa a ser atingida com uma bomba atómica lançada pelos norte-americanos? Nagasaki. A resposta está correta. Carla, a cidade de Manágua é a capital de que país da América Central? Filipinas. A resposta está errada. Resposta correta, Nicarágua. Reis, quem foi o cantor que venceu em 1983 o Festival RTP da Canção com o tema Esta Balada que Te Dou? Não sei. Resposta correta, Armando Gama. Carla, qual é o plural do substantivo composto reco-reco? Recos, recos. Resposta está errada. Resposta correta, reco-recos. Reis, quem ganha o Oscar para melhor ator pela sua interpretação em O Beijo da Mulher-Aranha? Raul Júlia. A resposta está errada. Resposta correta, William Hurt. Carla, como se chamavam os marcos de pedra colocados pelos romanos nas vias do Império para marcar uma distância de 1000 passos? Não sei. Resposta correta, miliários. Reis, se acertar esta resposta, ganha esta emissão do elo mais fraco. Reis, a cidade de Quito é a capital de que país sul-americano? Equador. A resposta está correta. O Reis é o elo mais forte desta emissão, acaba de ganhar 1.880 euros. A Carla sai sem ganhar nada. Junte-se a nós na próxima emissão do elo mais fraco. Adeus.
Não fiquei desiludida porque nunca pensei chegar à final e estou contente pela minha prestação. É sempre bom ganhar, se bem que, sinceramente, estou um pouco decepcionado com a minha prestação. Eu falhei perguntas que não contava a falhar. Esta fase final do jogo foi muito mais emotiva e, além disso, eu noto que fiquei muito mais nervosa. Eu penso que estávamos todos nervosos. A Carla também não foi exceção a esta regra. Não sei se estava mais nervosa que eu, mas estava nervosa. Se tivessem saído as perguntas do Reis, penso que acertaria numa ou outra e talvez conseguisse ganhar o prémio. Agora com o prémio talvez faça uma viagem ao Brasil.